Sabe aquela dificuldade de pegar regras morais, ideias que parecem tão simples e aplicar na nossa vida que é super complexa? Como é que a gente sai dos grandes ideais e vai para ação de verdade no dia a dia? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que palavras bonitas, muitas vezes, acabam nos deixando perdidos. Depois, como identificar aquelas frases que soam bem, mas são vazias. E o mais importante de tudo, como construir um guia interno para tomar decisões com mais clareza. Vamos começar por aqui. Existe um abismo, sabe? Uma distância gigantesca entre os princípios que a gente admira e as situações reais que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Pega essa frase, por exemplo. Parece simples, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Quem é o próximo em cada situação? E o que significa de verdade amar a si mesmo do jeito certo? Pois é, uma regra que parecia super clara, de repente vira um emaranhado de complexidades. E aqui está o pulo do gato. O caminho que leva de uma situação concreta, particular, até uma regra geral é enorme e cheio de ciladas. Passar de uma ideia abstrata para uma ação humana, específica, esse é talvez um dos maiores desafios da vida moral. Agora, vamos dar uma olhada num problema que é muito comum na nossa cultura. Como as palavras podem se desconectar completamente da realidade e acabar virando armadilhas para o nosso pensamento. Isso tem nome, viu? É o chamado fetichismo verbal. É quando a gente se apega a frases, a slogans, e está disposto a brigar por eles sem ter a menor ideia do que aquelas palavras realmente apontam no mundo real. As palavras viram uma espécie de ídolo, de objeto de adoração. Pensa um pouco nessas palavras. Elas são muito fortes, carregadas de emoção. Muita gente já se sente uma pessoa melhor só por repeti-las, mas raramente para investigar qual é o conteúdo real e concreto por trás delas. E a pergunta fundamental é essa: o que essas palavras de fato significam na realidade? Para muita gente, são só símbolos vazios. Para que elas tenham sentido, precisam estar cheias de experiência real, de história, de vivência pessoal. Senão, são só barulho. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos analisar uma frase que parece super poderosa, mas que, quando a gente olha de perto, ela simplesmente se desmancha no ar. Olha só essa frase. A democracia deve ser integral ou é uma farsa. Uau, soa impactante, né? Mas o que exatamente a palavra integral quer dizer nesse contexto? Então, aqui a gente já acha uma contradição de cara. A própria ideia de democracia se baseia no equilíbrio entre poderes diferentes. Nenhum deles pode ser absoluto. Já a palavra integral sugere exatamente o oposto: totalidade, algo sem divisões. Um conceito anula o outro. A lógica é clara, então. A frase não se sustenta, não corresponde a nada no mundo real e nem faz sentido como ideia. A única função dela é servir como um distintivo de virtude para quem fala, uma forma de dizer: olha como eu sou uma pessoa bacana. Ok, já entendemos o problema. Agora, vamos para a solução. Se as regras gerais e os slogans falham, como é que a gente se orienta? A resposta, olha só, começa dentro da gente. Se as regras universais quebram a cara nos detalhes da vida, a alternativa é construir um critério de julgamento que seja pessoal, que funcione de verdade. É preciso um guia feito sob medida para as nossas próprias escolhas. E aqui está a chave da coisa. A orientação mais eficaz não vem de uma regra de fora, mas de uma imagem que a gente tem por dentro, a figura ideal da pessoa que a gente aspira a ser. Essa imagem funciona como um padrão concreto para a gente medir as nossas próprias ações. Mas como é que a gente conecta esse eu ideal, que parece tão abstrato, com as decisões do dia a dia? É preciso de uma ponte, e essa ponte é uma capacidade mental que todo mundo tem. A imaginação. É ela que faz essa mediação. É a imaginação que permite que a gente pegue uma virtude abstrata como coragem ou honestidade e consiga visualizar essa virtude numa pessoa real, numa ação específica. Sem o poder da imaginação, os ideais mais nobres não passam de palavras vazias, viram letra morta. Bom, vamos agora para a conclusão, com uma ideia bem prática para a gente tentar aplicar tudo isso e encontrar um pouco de clareza no meio da confusão da vida. Com certeza existem momentos assim. São aqueles instantes breves, mas de uma clareza profunda, em que tudo parece fazer sentido e a nossa própria vida revela seu propósito. Mas logo o universo volta a se fechar e a confusão retorna. O segredo, então, é guardar a memória desses momentos de lucidez.
É nesses instantes que a imaginação nos mostra com clareza total quem a gente pode ser. E esses momentos se tornam a nossa âncora, a nossa referência, para nos guiar quando o caminho parece escuro. E aqui fica a reflexão final. Que momento fugaz de clareza pode ser guardado aí dentro como um guia? E como é que a lembrança desse momento pode ajudar a navegar a vida não com base em slogans, mas com um sentido que seja real e pessoal?